Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito da Costa e Coletivo Catarse apresentam Museconversa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje sobre o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este programa conta com o patrocínio do Banrisul e da Rio Grande Seguros. Lembrando sempre, o site do museu, musecom.com.br. Lembrando que o museu é físico, Marcelão? Fica onde? Sim, o outro endereço, o endereço de verdade do prédio, Gustavo? Rua dos Andradas, 959, Centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o telefone para quem quiser conversar com a galera do museu é 51-3224-4252. E o e-mail, Marcelão? musecom@sedac.rs.gov.br. Agora foi. Bom, a gente já nesse jogral tá se apresentando. Eu sou Gustavo Turque, aqui ao meu lado Marcelo Cogo. Este é o segundo programa da série, A gente tem uma série pelo menos de 8 podcasts. Os 2 primeiros estão sendo para apresentar, A gente fez o primeiro podcast apresentando a associação e o próprio museu. A gente recebeu aqui o diretor do museu, o Wellington Silva, e o presidente da associação, Paulo Roberto Correia, que vieram e conversaram bastante com a gente sobre, afinal, o que é o museu, o que representa ter o museu, o funcionamento. Qual o propósito de uma associação de amigos de um museu, Para que serve? E também a ideia do próprio podcast a gente explorou bastante. Isso aí. E no programa de hoje, Marcelão, com quem a gente está aqui no Estúdio Monstro, na sede do Coletivo Catarse e também Centro Histórico de Porto Alegre. Cara, a gente teve assim, vinculado a esse trabalho junto com o museu e com a associação, a gente realizou o Coletivo Catarse, mais uma série de outras pessoas envolvidas, realizamos um filme documentário, também meio ficcional, sobre a trajetória do Hipólito José da Costa. Para a gente fazer esse filme, a gente contou enormemente assim, com o trabalho de 2 pessoas que estão aqui presentes no estúdio conosco, e de mais uma pessoa que não está no estúdio, mas está ligada aqui pela internet, pelo WhatsApp aqui conosco. Vou apresentá-los agora, então. Lorena Sanches, que foi produtora executiva do nosso projeto, Temis Nicolaides, a diretora do projeto, e o Rafael Braz, que está aí pelo celular conosco, que foi o responsável pela acessibilidade linguística, uma das parcelas da acessibilidade linguística do projeto. Pessoal, saudações aí para todos vocês. Olá! Olá, boa tarde. Então, a gente primeiro queria que a Lorena contasse para nós o que exatamente é esse projeto, que a gente está falando aqui, o que é este filme, vamos já entregando. O projeto é um filme. É um filme. O projeto era, na real, era uma pesquisa, Ele foi iniciado como uma pesquisa de cunho histórico, para mostrar quem é o Hipólito José da Costa, Porque numa primeira instância, todo mundo conhece, vai lá, pesquisa, busca e vai saber quem é o Hipólito José da Costa desde o ponto de vista da comunicação, Jornalistas, enfim, todo mundo conhece. Mas ninguém sabia que, não é que ninguém sabe, mas a maioria das pessoas não sabe que o Musecom leva esse nome e por que o leva, Quem é essa pessoa que está sendo homenageada. Aí, tu vai atrás e tu conhece e fica sabendo que é o patrono da imprensa brasileira. E quem é essa figura, Quando tu vai atrás de quem é essa figura e tu vê a vida dele, é uma grande aventura, É um rapaz que não ficava quieto um segundo, O que mais fez foi viajar para tudo que é lado e, enfim, uma pessoa muito revolucionária dentro do que é o jornalismo, Foi o primeiro jornal do Brasil, que ele escreveu, e desde Londres, porque ele também não era bem visto por aqui ter um jornal. Vamos lembrar, naquela época... Correio Brasiliense. O Brasil era uma colônia portuguesa e era proibido a vinculação de jornais a partir dessa colônia, Exatamente. Então o Hipólito ele começa a publicar também por outros motivos, Vamos
vamos combinar, né, que a partir de Londres ele passa a publicar, então, o Correio Brasiliense, que era um mensanário, né? Sim. E, enfim, a partir disso se dá, né, o que seria a inauguração dessa imprensa brasileira. Sim. Então, o projeto tinha o curta, né? Hipólito segue a sua viagem. E a gente pensou na necessidade de que esse curta tivesse uma linguagem acessível para todo tipo de pessoa, principalmente que isso servisse para ser apresentado para crianças e adolescentes. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Lorena. Não é só o filme, né? O projeto contou com outras ações, né? Sim. Que eu acho importante a gente trazer para o nosso público. Sim, contou com um encarte especial realizado pelo jornal Boca de Rua, que foi, né, parceiro do museu, né? O Musecom abriu as portas para o jornal nos seus primeiros anos, né, de trabalho, e foi realizado um encarte especial no qual o pessoal também foi, primeiramente, né, foi lá, visitou... Fez seu trabalho jornalístico, né, de pesquisa. Fez todo um trabalho jornalístico, um encarte, no qual também eles se sentiram, né, conhecendo também a história do Hipólito, se sentiram até representados logo por essa questão do Hipólito mandar o jornal escondido, digamos, para cá, né, que não podia circular, então o jornal chegava mensalmente por aqui e circulava por outros médios. Exatamente. Por quê? Porque eles, por serem moradores de rua, também não têm esse espaço numa mídia, digamos, tradicional. Né? Só para nós terminar essa primeira parte contigo, sim, tá? E depois nós entrarmos aí, tanto com a Temis quanto com o Rafael, em coisas específicas do filme. Como é que foi possível realizar esse projeto, esse filme? O projeto foi mediante o edital, né? O edital de Criação e Diversidade da Cultura, né? Da Fundação Marco Polo com a SEDAC, né? Pela LAB, pela Lei Aldir Blanc. Mais uma vez, resultado, né, de investimento público na área da cultura, a gente consegue produzir um conteúdo de relevância, né? Exatamente. E de grande importância, né? Porque isso aí fica agora... Tá lá como não podia deixar de ser, foi coproduzido com o Coletivo Catarse, eu e o Marcelo participamos também do filme. Eu fiz a parte de operação de câmera e edição de som, e o Marcelo fez aquela trilha sonora fantástica que... abre o podcast, né? Abre o nosso podcast e também finaliza aí, a gente vai finalizar o bloco ouvindo uma ou duas das canções que foram feitas especificamente pro filme, que contam também uma história. Mas a gente foi dirigido por uma pessoa. Isso aí que vamos lá agora. Então vamos apresentar a diretora do filme. Fala pra nós, Temis, como é que foi fazer esse trabalho? E fala da linguagem também. Né, essa linguagem, já vou entregar, né, foi feita com bonecos. Como é que vem essa ideia? Foi feito recortes também de cenários, houve animação, houve, né, como é que é isso? Quando o Marcelo e a Lorena me chamaram para estar junto, né, quando vocês me chamaram para estar junto nesse projeto, só tinha um ponto de partida que era isso, né, era a linguagem dos bonecos, né, então a gente partiu disso. Conforme a gente foi construindo, né, o roteiro e pensando como que a gente poderia ilustrar, né, de forma mais lúdica a vida, né, do Hipólito, né, então outros elementos eles foram se agregando, né, para compor assim a linguagem desse filme. E assim, falando artisticamente, tecnicamente, eu acho que foi um grande laboratório, sabe? Para todos nós, assim. Tinha os bonecos, como é que a gente vai fazer os cenários para isso? Vamos fazer de recortes, vamos picotar imagens da internet? Não, vamos pegar fotos, vamos recortar. Então, a gente fez todos os cenários de recortes, né? Com papel mesmo. Então, tu tinha os bonecos físicos, tu tinha os recortes animados. Se utilizou também a animação das imagens digitais, né? Se utilizou recurso de iluminação, chroma key. O chroma key, eu até ia te perguntar, Temis, tu que, né, fundadora do Coletivo Catarse, a gente já tinha feito um trabalho com chroma key? Não, foi a primeira vez. Jeito, assim, não assim. Então, foi ineditismo em vários aspectos. Exato, ontem mesmo a gente fechou 17 anos, né, de trabalho, assim. E aí, como a arte, ela vem também nos ensinar, né?
ela nos coloca ali desafios e conforme os trabalhos vão vindo e a gente também abraça as propostas, como isso contribui para a nossa qualificação profissional mesmo, né? E aí digo mesmo em relação à acessibilidade linguística. Então, esse trabalho do Hipólito trouxe aqui para dentro do Coletivo Catarse uma riqueza, assim, de aprendizado para todos nós, sabe? Isso é até legal, porque a gente acabou de aprender, né, acessibilidade linguística. Exato, por isso que eu tô minutos antes de começar a gravar o podcast, e a gente tá afiado nisso daí. Mas antes da gente ir falar com o Rafael específico, a gente tem bastante tempo aqui para estar dissecando tudo isso. Teve 2 outros artistas que trabalharam junto no filme, né? Que não são os bonecos, mas aqueles que construíram os bonecos, aqueles que deram vida aos bonecos, né? Sim, o grupo Trupe de Trapo, né? Com o Anderson e a Thali, eles... assim, com o corpo destreinado da pandemia, sim, né, retomaram um trabalho aí de manipulação dos bonecos que não é fácil. Quem vê os bonecos se mexendo assim com tanta vida, com tanta presença, não imagina as posições que um bonequeiro tem que assumir para fazer isso acontecer. Então, foi muito bom, assim, estar perto de bonequeiros, assim, e ver o pessoal trabalhar. Para mim, foi muito satisfatório. E a atuação deles com a voz, né? Exato. Então, você que está ouvindo o podcast, já ouviu o primeiro e vai continuar ouvindo esse aqui, tu vai ouvir maravilha! Ai. Continue, né? Tudo. Né? A gente está utilizando essas frases, tanto do personagem Beto quanto do personagem Hipólito. A gente está utilizando aqui para dar uma leveza maior pro podcast, pra gente fazer brincadeira também com isso, dar umas risadas, porque foi bem legal, né? Vira meme. Uma coisa também bem legal de ressaltar, que é a questão de ter escolhido os bonecos, também resgata isso que se teve por muito tempo aqui na televisão, né? Sim. Porque o Anderson já traz no currículo dele todo o trabalho que ele fazia na Pandorga, né? No programa Pandorga. Então, ele que fez isso, né? E aí ele já fez essa construção, e voltando um pouco também nessa... Porque a linguagem do boneco, do teatro de bonecos é uma coisa, a linguagem do boneco para a televisão é outra. E uma coisa que também veio a se resgatar junto aqui nesse projeto, né? Que é uma coisa que não está acontecendo mais, né? Então... Eu ia dizer que tem uma subliminaridade no filme com a questão do Pandorga, mas não, é bem evidente. É bem evidente, não só por aquela Pandorga que aparece em determinado momento, né, que é uma espécie de homenagem também, mas pelos próprios bonecos, né, pela Trupe de Trapo, que está muito evidente a conexão com um programa consagradíssimo da TV pública do Rio Grande do Sul, que está em extinção. E faz sentido, né? Faz sentido isso dentro de um documentário que é para uma instituição pública também, contando a história do Museu da Comunicação. Então, né? Isso aí é sempre a gente realçando a importância daquilo que é público, né? Da TV pública, do museu público, do investimento público na área da cultura. Então, vamos colocar o Rafael na conversa, porque a gente está falando aqui, Rafael, de alguns ineditismos para o Coletivo Catarse na hora de realizar esse projeto, e um deles foi isso, Rafael, foi contar com o teu trabalho, né, essa acessibilidade linguística. Fala para nós um pouquinho como é que se dá o estudo para se construir, essa acessibilidade num documentário como esse que foi feito. Claro. Gente, muito bom estar aqui com vocês, a gente falando sobre esse trabalho incrível que foi, né, esse registro, esse documentário sobre o Hipólito, assim, um conteúdo para lá de relevante, né, para a nossa sociedade, assim, e, enfim, eu trabalho já há cerca de 6 anos com audiodescrição, com produção de audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, né, a gente pensa a audiodescrição como uma tradução, uma definição mais sucinta, né, que é a tradução de imagens para palavras, né, para pessoas com deficiência visual, que seja pessoas cegas ou pessoas com baixa visão, né, que uma pessoa com deficiência visual ela pode ter baixa visão, como é o meu caso, ou pode ter uma pessoa cega. E como que essas pessoas têm, né, como que nós que temos deficiência visual acessamos conteúdos imagéticos, filmes, teatro, exposições museológicas, através da audiodescrição. No caso do museu, né, exposições museológicas também, a gente muitas vezes trabalha com maquetes táteis, né, com réplicas e tal. Mas pensando um conteúdo audiovisual, né, como documentário, a gente trabalha, assim como para as pessoas, para grande parte das pessoas surdas, a Libras, né, que é a Língua Brasileira de Sinais, faz essa tradução,
né, da língua portuguesa para Libras, para os surdos que falam Libras, né? Tem surdos que falam a língua portuguesa, que trabalham, né, falam oralizados e leem língua portuguesa, e aí para esse público que não tem acesso, não tem a Libras como sua língua, seu idioma, o recurso de acessibilidade são legendas, né, assim como de idiomas, só que do português para o português. Então, no grupo dos surdos tem esses dois recursos, legendas e Libras. E no caso das pessoas com deficiência visual é a audiodescrição. E a audiodescrição, ela se produz, né, por uma equipe de audiodescritores que precisa ser composta por um audiodescritor que não tem deficiência visual, que é quem vai fazer aquela leitura de imagens e o mapeamento, e um audiodescritor com deficiência visual, que vai fazer toda aquela leitura e validação das imagens que estão chegando através das palavras, vai propor sonoridade, escolha de palavras, vai apontar para esse audiodescritor que não tem deficiência visual, onde que está fazendo sentido para a construção de imagens, onde não está fazendo sentido, o que está gerando uma ambiguidade, o que está ficando vago, né, em termos dessa tradução. Então, nesse caso, no trabalho do documentário do Hipólito, eu trabalhei junto à OVNI Acessibilidade Universal, que é a empresa da minha colega Mimi Aragon, que é audiodescritora. E a gente já trabalha junto há muitos anos, né? Hoje em dia eu trabalho com vários colegas do Brasil todo, assim, que produzem audiodescrição, mas com a Mimi foi a primeira colega, né? Foi com quem eu comecei lá em 2015, 2016. E foi um trabalho muito bacana, assim, né? Chegou o documentário e a minha participação, ela começa assistindo ao documentário sem acessibilidade e fazendo um mapeamento do que faz sentido para mim, o que eu entendo, o que chega para mim daquele conteúdo, sem ter o texto audiodescritivo, tradutório, para que aí com a minha colega, a audiodescritora que faz o roteiro inicial, a gente faz uma conversa e com esse mapeamento que eu faço, ela escreve uma primeira versão do roteiro. Aí chega para mim, eu vou propondo, ela chega ali, vamos usar quando ele chega, é o cavalo de pau, é o cavalo de brinquedo, é um boneco, como que a gente usa isso? Aí a gente, faz mais sentido usar o cavalo de pau, que é o nome daquele brinquedo, né, para chegar para o público com deficiência visual. E isso me veio agora, né, lembrei desse trecho, assim, mas vários outros trechos a gente vai conversando e vai vendo o que faz sentido ou não, né, para que para o maior número de pessoas com deficiência visual essa tradução chegue e faça sentido, né, chegue acessível, né. Então é um recurso de acessibilidade que se aplica onde tem imagem, a gente pode aplicar a audiodescrição. Bom, a gente vai ouvir exatamente essa parte do filme agora, tá? Para descrever para quem está nos ouvindo, descrever para quem está nos ouvindo e acompanhando o Museu Conversa agora, para saber como é que funciona exatamente o recurso de audiodescrição. Pois a história aqui começa e não sei ao certo quando acaba. Hipólito à mesa, ao lado, na parede, foto de uma rua. Tudo começou em Colônia de Sacramento, onde nasci em 13 de agosto de 1774. Hipólito na rua da foto. Sacramento ao norte. Chega um cavalo de pau. Em carretas de boi. Animação, Hipólito a cavalo. Enfrentar toda a sorte. Passa por ruas de Colônia do Sacramento. Então até eu ia provocar um pouco a Temis, né? Porque a gente acabou de ter uma aula de como é que funciona essa questão da audiodescrição, né? E o que tu acha que isso abre de possibilidades artísticas, assim, para quando a gente for fazer um filme novamente, já pensar nisso? Como é que a gente lida com isso? Pois é, porque o que me parece que é no mínimo 3 linguagens, né? Tipo, é o que a gente está acostumado a fazer do audiovisual, que tem todo o recurso de imagem, som. Aí tu tem alguém que descreve, né? Que complementa, porque não é algo diferente, né? É outra coisa, ela vem a complementar, como eu vejo. E assim como a Libras, né? Tu tá vendo aqueles movimentos, então me dá vontade de explorar mais como que essas linguagens elas podem se cruzar desde o início, né? Desde o princípio. Então, alguém me falou, eu conversei com uma pessoa também que tem deficiência visual, que eu não me lembro o nome dela, e ela disse assim, e ela me falou algo que para mim ficou muito marcado. Ela disse assim, olha, todas
as peças, os produtos culturais, eles deveriam ser pensados com acessibilidade universal, né? Que fosse desde o início sendo pensado para isso. Então, é isso que para mim, toca forte, né? E aí nós estávamos conversando antes de entrar no ar, né? Que eu acho que ainda tem muito preconceito, né? Da gente achar que uma acessibilidade linguística ela vem para interferir muito naquilo que está puro, né? Tem um vídeo eu vou ter que colocar ali um quadradinho com a Libras, eu vou ter que colocar uma voz. Isso ali. vai acabar interferindo na tua obra, né? Exato, mas para mim foi uma grande surpresa assim ver o filme como ele tá acessível, porque não tem essa interferência de derrubar algo ou de prejudicar, muito pelo contrário, né? Deixa eu perguntar pro Rafael. Rafa, o seguinte, já tem um pessoal que tá trabalhando com vocês que já chega com essa ideia de que o seu produto de audiovisual, por exemplo, já foi pensado para esse sistema, para essa linguagem também? Isso já tá rolando? Sim, a gente, né, a gente vem num crescente, assim, felizmente, pensando os recursos de acessibilidade, né, acessibilidade comunicacional, para tornar esses produtos acessíveis de modo que, assim como a Temis trouxe aí, essa questão de, daqui a pouco, desde o início, já ser pensada a inserção da audiodescrição num produto audiovisual. Onde que isso vai impactar, por exemplo? Na edição, né, no corte, porque a gente insere a audiodescrição, preferencialmente, uma diretriz muito importante da audiodescrição é sobrepor o mínimo ou não sobrepor as falas originais de um filme, dos personagens, ou um documentário dos entrevistados e por aí vai. Existem situações onde a gente precisa fazer escolhas e sobrepor, às vezes, fração de segundos ou alguns segundos, onde vai ser crucial para a compreensão, para a fruição daquela obra, descrever aquela imagem que está aparecendo para o público com deficiência visual. Então, a gente vai fazer uma escolha ali, aqui vai ser um comentário, daqui a pouco um comentário menos relevante. Isso é muito delicado, né? Porque a gente vai produzir acessibilidade e como que a gente vai estar nesse lugar de julgar o que é menos relevante, sendo que aquilo vem de quem produziu a obra, né? Então, isso, quando é possível a gente conversar com o produtor e ter esse diálogo desde o início, talvez ali uma edição mais que alargue uma janela, né, que a gente chama, para inserir a audiodescrição entre uma fala e outra, a gente já não sobrepõe, a gente traduz com mais tranquilidade. Claro que isso não pode engessar a obra, né? A obra ela não pode ser ditada por um recurso de acessibilidade, um espaçamento entre falas, né? Evidentemente não. Mas a gente poder levar que a acessibilidade é algo importante, que isso é uma ampliação de público para quem produz, né, o conteúdo. Claro. Quem produz o conteúdo já vai em mente com essa questão e já vai internalizar que a audiodescrição vai chegar ali. Não como algo lá na finaleira, né, somente pós-produção, mas ser pensado no durante. E tem algo que é bem importante, assim, que eu acho que é muito interessante falar, que é o seguinte, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade que se pretende específico para o público com deficiência visual e também para algumas pessoas com deficiência intelectual, idosos também que se beneficiam da audiodescrição. E a gente trabalha muito com a ideia da audiodescrição fechada, que é, por exemplo, algumas salas de cinema, em algumas capitais, especialmente no país, já tem o equipamento para transmissão de audiodescrição. Então eu compro o meu ingresso, deixo lá meu documento e pego o receptor com fone de ouvido e vou para a sala de cinema. Só no fone de ouvido eu escuto, né, a locução da audiodescrição entre as falas do filme. Então, essa é a ideia da acessibilidade. Cada um à sua maneira está compartilhando o ambiente. Não é nem deixar a pessoa com deficiência visual sem acesso às imagens para estar junto com os demais sem deficiência. Claro. E nem impor para quem não tem deficiência e não quer audiodescrição esse recurso. Claro. Então, por exemplo, quando a gente assiste ali o documentário do Hipólito no YouTube, vai ter um link com audiodescrição e um sem. Quem não precisa ou não quer acesso ao recurso vai assistir o documentário sem audiodescrição. Então, a ideia é jamais impor, e sim ser uma camada de acessibilidade e que ela pode ir para além da acessibilidade. Ela pode adicionar elementos mesmo para quem não tem deficiência visual. Né?
Maravilha! É exatamente isso que eu ia falar. Você está escutando o podcast Musecom Versa, uma coprodução do Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito da Costa e Coletivo Catarse. Sempre lembrando que esse programa conta com o patrocínio do Banrisul e da Rio Grande Seguros. Bom, a gente teve todo um primeiro bloco em que a gente conversou bastante sobre algumas questões mais diretivas do projeto, e a gente vai agora para o segundo bloco, vai finalizar o primeiro bloco ouvindo o fado, né? E aí depois nós vamos explicar essas músicas da trilha sonora, que elas fazem parte da história, também como a gente contou a história do Hipólito seguindo a sua viagem no segundo bloco. Mas antes, para começar o segundo bloco, tem aquele famoso quadro já, né, Marcelão? Quadro da memória. Então tá, sobe som e voltamos no segundo bloco. Sendo levado a Londres, como filho do rei ele trabalhou, distante de sua terra natal, fundou o primeiro jornal do Brasil, escreveu o seu nome na história, uma mensagem, na luta pela liberdade. Hipólito segue a sua viagem, estar ao lado da verdade, contar histórias com coragem. Viajou a Portugal e em Coimbra se formou em missão especial. O oceano atravessou, na América abordou o ideário liberal, estudou com os maçons. Quadro da memória. Saudações! Maravilha? Revista Extremo Sul, Pelotas, julho de 1980. Texto de Francisco Riopardense de Macedo. Hipólito da Costa e a Liberdade. Na data em que tomou posse a nova diretoria da Associação Rio-Grandense de Imprensa, após as homenagens merecidas e manifestações várias, houve uma proposta que, com certeza, foi bem recebida por todos os presentes. Alberto André, novamente eleito, completará nesta gestão os 25 anos de presidência da entidade. E lembrando este fato, o diretor de Extremo Sul convidava os jornalistas riograndenses a comemorar o acontecimento, lutando para vincular a data nacional da imprensa ao seu patrono, Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça, fundador do primeiro jornal brasileiro. Até a presente, a data da imprensa, 10 de setembro, prende-se apenas à publicação de um periódico oficial ou oficioso, quase um diário governamental para a publicação de atos e decretos provenientes do reino. A rigor, não se pode compará-lo a um verdadeiro jornal noticioso.
o fato de ter sido o primeiro impresso no Brasil não lhe confere caráter de imprensa tal como a entendemos hoje. Meses antes era publicado em Londres um verdadeiro jornal que se propunha desde o primeiro dia a defender os interesses brasileiros. E estando Dom João VI no Brasil, atuou realmente acusando ministros venais ou prepotentes, e acabou defendendo a própria independência do Brasil e aconselhando o jovem imperador Dom Pedro I nos primeiros anos do Império. Este jornal, como todos sabem, chamou-se Correio Brasiliense, e seu criador foi Hipólito da Costa, o patrono da imprensa brasileira. Até há poucos anos, apenas estes aspectos eram vistos na obra de Hipólito. Havia mesmo os que só viam de todo o seu trabalho os poucos meses dedicados à independência. Menos de um ano, na verdade, embora de marcante significação. No entanto, na oportunidade das comemorações do seu bicentenário do nascimento e sesquicentenário de sua morte, alguns trabalhos foram publicados sobre o prestígio da Ari, facilitando aos jornalistas o aprofundamento do estudo do seu patrono. Diário de minha viagem a Filadélfia e a narrativa da perseguição colocaram detalhes da vida de Hipólito e meandros do seu pensamento social ao alcance dos leitores interessados na obra de um autêntico intelectual, que atuou no fim do século XVIII e começo do século XIX em defesa do Brasil. Estes 2 livros, e muito do que a imprensa diária publicou naqueles 2 anos, colocou na ordem do dia um Hipólito diferente. O Hipólito lutador, o Hipólito libertário, um Hipólito que amava o Brasil, que se sacrificava para defender seus princípios, que optou pela liberdade mesmo tendo de sacrificar a sua, primeiro nas masmorras da Inquisição e depois no exílio necessário para poder pensar e atuar. Um concurso de monografias aberto pela Ari e pela Assembleia Legislativa do Estado colocou em primeiro lugar a obra Hipólito da Costa e o Universo da Liberdade, título sintomático que dava ao patrono da imprensa brasileira suas reais dimensões, com suas proporções de jornalista voltado à defesa dos injustiçados e oprimidos. Em toda a sua obra, Hipólito situou corretamente a liberdade religiosa e a liberdade de expressão e de imprensa. Acusou os governos militares como impróprios para o exercício da democracia e as nações mais avançadas que mantinham o racismo e outras formas de preconceitos opressores. Enfim, as publicações dele e sobre ele mostraram sua verdadeira face, e o Correio Brasiliense deixou de ser apenas o primeiro verdadeiro jornal brasileiro e passou a ser visto e sentido como um jornal que, guardadas as proporções de tempo e espaço, é também o pioneiro para os brasileiros na defesa de todas as liberdades. Por isso mesmo, é o veículo que realmente caracteriza um patrono da imprensa, patrono de uma classe que, inclusive, por dever de ofício, há de esposar a defesa dos oprimidos. Mudando, pois, como ficou evidente, o modo de vermos o Correio Brasiliense e seu fundador, e sendo este o patrono de nossa imprensa, nada mais justo que aquele periódico passe a significar o marco mais importante para a efeméride do jornalismo brasileiro. Dia 1º de junho, seu primeiro número. Quadro da Memória. Ai, 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 até que enfim... Em suas palavras, quero viajar. Tá aí, a gente ouviu o Quadro da Memória na voz da Renata Veleda e contando um pouco a história de... Aprofundando um pouquinho mais a história do Hipólito, né? Hipólito José da Costa, né? E aí agora a gente vai contar a história do filme, né? Quem é, afinal de contas, o que a gente conta e como é que a gente monta esse roteiro, Temes, para contar a história dessa figura. Deixa eu, antes da Temes falar, deixa eu dizer uma coisa para mim que eu acho que foi disparador, assim, daquilo que a gente pensava, né? Porque quando eu falei com a Lorena, a gente conversou com a Temes também, dizia o quê? Cara, o Hipólito teve uma vida aventuresca.
Se o objetivo do museu é se aproximar de um público infanto-juvenil, esse personagem ele precisa transparecer isso, essa aventura, essa vida meio rocambolesca que ele teve, com prisão, com viagens, com aventuras. E o mote inicial era esse, né, Temis? Sim. Também a gente procurou, assim... A gente fala sobre que é um documentário, né? Mas, na verdade, ele é um filme provocativo, né? Ele não é um documento histórico, assim, porque... Uma das coisas que a gente pensou é se ele segue a sua viagem, essa viagem ela começou no passado, ela passou por um tempo e ela está presente agora e ela vai continuar, porque tem um museu aí que está levando, né, não só a história do Hipólito, mas como toda a história da comunicação e tudo que a gente tem de registros, né. Então, uma das coisas fundamentais, assim, para contar a história do Hipólito foi isso, assim, foi... Né, colocar, constituir esse não lugar, né, onde essa aventura acontece, e colocamos 2 personagens em contato, que foi o Hipólito José da Costa e também o Beto, né, que é um funcionário público que trabalhou no museu durante muitos anos, né, eu acho que 20 anos, não sei, talvez mais, né, e que ele fazia esse acolhimento das pessoas e mostrava o museu e tinha essa memória muito viva do acervo, né, que o museu tem, assim. Então, colocando esses 2 personagens na conversa, né, a gente já desvirtua a questão da linha do tempo. Então, a gente constituiu também esse armazém literário, que é o nome do jornal, né, e a gente transformou ele num boteco onde o Beto então recebe as pessoas, recebe o personagem do Hipólito lá, e aí o Hipólito traz a sua história, né, as suas aventuras. Primeiro ele tira as botas, né, Hipólito? Ai, até que enfim, um bom lugar para tirar as botas, repousar, se refrescar. Pelo amor de Deus, tirar as botas não dá, seu Hipólito. A Lorena sempre defende essa fala. Eu defendo isso porque, né, antigamente as pessoas tiravam as botas, ficavam com as botas todas sujas, e tiravam as botas antes de entrar nas pulperias, né? Mas né? Porque o Hipólito vem de Colônia do Sacramento. Pois é. Então lá tinha as pulperias, né, nos anos 1700. Isso aí que eu já queria começar a traçar essa linha, assim. Mas tem uma contextualização, o filme, além de ter essa satirização da vida dele, que é toda contada através desses artifícios que a gente falou no início do podcast agora, da segunda edição do Museu Conversa, que é uma contextualização, há uma contextualização no início, né, na voz da Ediane Oliveira, né, que é uma jornalista lá de Pelotas, né, a gente conheceu ela em Pelotas, através da Rádio Ocon, que é uma rádio comunitária, e tem uma contextualização que daí coloca como se estivesse abrindo um livro, para dar a introdução, então, ao Hipólito chegando para tirar as botas lá no bar do Beto. Olha aí, tá, viu? Bardo Beto. Vamos pegar um patrocínio aí, Musecom. Nem sei se existe ainda, vai pro Museu dos Bares de Porto Alegre. Não, tem sim. Lorena, como é que foi participar da construção desse roteiro pra ti? Então, quando cheguei e fiz a proposta, gente, posso entrar no grupo pra saber como é que se constrói um roteiro, porque foi minha primeira produção audiovisual, né, não minha, quer dizer, a primeira vez que eu participo de um audiovisual desde o início, assim, né. Então, para mim era... Embora eu já tinha passado por alguns processos aqui na Catarse mesmo, como oficinanda, né, de projetos audiovisuais, eu queria, né, saber um pouco mais de como é que funciona criar um roteiro. E aí terminamos fazendo, né, Temis e o Marcelo, fomos justamente recriando ele, pensando nessa atemporalidade, né, dessa né, fusão de tempos, que isso aí também veio a refletir não somente no caso que o Beto recebe o Hipólito, senão também nos recortes, né, que foram no cenário, enfim. Porque o Beto recebendo o Hipólito é mais ou menos a atualidade, né, perto dessa história lá de 1800 e lá vai pedrada, 1700 e tanto, né.
E aí vocês fazem uma costura da história com a música também. Exato. Então aí surgiu a ideia de a gente colocar o Hipólito pra cantar um rap, né? Essa foi a primeira ideia, porque naquela coisa ali do jogo de ideias, como é que nós vamos contar a história e tal, narrador, não narrador. Então aí a gente, por que ele não canta um rap contando a sua própria história para o Beto, né? Mas, claro, não saiu um rap, né? Mas surgiu, assim, então, letras que costuraram toda essa aventura, né? E foi, inclusive, os ritmos já foram levando a onde é que estava sendo situado tudo. Começa em Colônia do Sacramento, vem uma milonga, depois vai para Portugal, já entra o fado... Né? E quando chega lá a Inglaterra? A Inglaterra vem um rock, né? Que é a nossa trilha principal do Museu Conversa, que a gente está ouvindo. Né? A gente ouviu no fim do primeiro bloco o fado, e aí o Marcelo, de entrevistador, apresentador do podcast, aqui agora ele vai ser entrevistado. E aí a gente sabe que tu tem uma característica das trilhas sonoras aqui do Coletivo Catarse, que tu é um cara muito descritivo. Né, isso já vem desde o Grande Tambor, que foi talvez o primeiro grande trabalho que a gente realizou junto nisso. Sim. Né? E tem uma característica muito grande, assim, as tuas músicas, as letras que tu coloca contam histórias. Né? Como é que foi encostar isso nesse projeto, Marcelo? Aí nesse momento, tu tinha todo assim um arcabouço que favorecia, né, o cara contar a história a partir da letra. Porque se a gente imaginando que através da música ia também contar um pouquinho dessa aventura do Hipólito, fica meio que evidente que buscar um ritmo uruguaio, gaúcho, rio-grandense, tal qual a milonga, faria todo sentido, né? Assim como também ele viaja para Portugal, ele estuda na Universidade de Coimbra. Pô, a gente buscar um ritmo tão ligado à história portuguesa como o fado também fica muito evidente, assim como o rock inglês, que é uma coisa que para nós, né, roqueiros, é algo tão significativo. E aí tivemos o trabalho, né, ao auxílio do Stefano Rodrigues, que me lembro de uma noite que a gente ficou digladiando via WhatsApp, porque eu tinha feito um riff muito mais bluseiro, né, e ele me dizia, não, rock inglês, indie rock... é muito mais reto, Marcelo, não tem essa blue note aí no meio, né? E a gente ficou meio nessa digladiação até que, cara, se eu tô trabalhando contigo, eu levo frente, né? E eu acatei a sugestão do Stefano e a gente acabou ficando parceiro nessa parte da trilha. E a ideia justamente era usar a letra para contar uma parte dessa história. Então, para a gente não precisar usar o artifício da narração o tempo inteiro, a gente conta a história através do Hipólito, através da narradora Ediana e através da letra da música, né, que vai trazendo desde o Hipólito em Sacramento, passando por Portugal, a ida dele à América, né, América do Norte, México e Estados Unidos, e depois a ida para a Inglaterra. Foi preso, voltou para Portugal, foi preso, depois ele vai para a Inglaterra. Isso eu queria perguntar, Temes, o que acontece em Portugal com o Hipólito? Ele se dá mal quando ele volta dos Estados Unidos, porque ele se envolve com a maçonaria, né? E aí isso foi mal visto quando ele chega. Santa Inquisição na época, né? Vamos lembrar, isso não era bem visto. E essa cena, né? Tu usa um outro artifício artístico nessa cena da prisão dele, né? Que é o quê? A gente deu uma pincelada no teatro de sombras ali pra prender ele, né? E dar uma ampliada, assim, botar um 3D nesse cenário, né? Prendendo ele em sombras, e aí depois ele é resgatado cinematograficamente pelos amigos. E a gente já volta pros recortes. Eu ia perguntar pro Rafael, que tem então esse trabalho voltado pro descritivo, né? Quando tu assiste o filme, Rafael, e ouve também a música, tu consegue enxergar essa descrição também, esse conjunto de linguagens para descrever essa história? Perfeito, Gustavo. Eu estava escutando aqui vocês comentando isso e eu já estava, né, para trazer esse elemento que é a gente pensar como chega para o público com deficiência visual, para o público em geral, né, claro. Mas para pensar a produção de audiodescrição, porque eu falei antes sobre essa questão da tradução das imagens, mas a audiodescrição ela não é algo que vai isolar o som, por exemplo. Assim, o nosso trabalho, uma colega que vai trabalhar comigo, nesse caso a Mia Aragon, traduzindo ali as imagens para palavras, ela não vai assistir ao vídeo sem som
e ficar traduzindo puramente as imagens. O nosso trabalho é dialogar com o todo, com todos os elementos, né? Com toda a riqueza sensorial que a obra transmite, né? Então, por exemplo, vocês estavam falando da música, né, da milonga ali, e foi algo que me chamou a atenção de cara quando eu assisti ali a primeira vez, sem audiodescrição, e a letra já vinha contando, né? Vinha de colônia, papapá, e foi, né, depois os maçons e tal. Então, quer dizer, já está contando uma história, isso já é uma camada narrativa. Quando a gente produz audiodescrição, a gente tem que estar muito atento aos sons, né, aos efeitos sonoros, à trilha sonora, porque todos esses elementos, eles contam também, eles descrevem, para que a audiodescrição ela não seja repetitiva, né? Um dos elementos que a gente, dos pilares da audiodescrição, a gente trabalhar com o princípio de complementariedade, né? A gente não fugir da duplicidade, porque muitas vezes a letra de uma música, um efeito sonoro, ele já desenha imagens, já dá um colorido, já faz uma pintura. Então, quer dizer, a gente tem que usar a audiodescrição para ela compor com esses elementos, e não contar de novo e ignorando o áudio. Então, tem uma riqueza aí. E também tem um outro elemento que escutando vocês comentando ali, né, o diálogo do Beto com o Hipólito, a audiodescrição, às vezes, ela faz um movimento de salvar aquilo que, para quem enxerga, está indo numa direção porque está casado com a imagem, mas para quem não vê, leva ao engano. Por exemplo, a voz do Beto é uma voz feminina. Uhum. Então, sem a audiodescrição, além de ficar sem os elementos visuais, ela leva a uma confusão, assim. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei ali, né, naquela parte ali, quando começou o diálogo deles, eu pensei, peraí, tem alguém que está aparecendo e não está falando, fica uma coisa nebulosa, e aí que é legal do trabalho, o papel do audiodescritor consultor, que é o audiodescritor com deficiência visual, nessa equipe, né, que foi o que eu realizei, que é fazer esse mapeamento e se permitir entrar nessa confusão e ir para o diálogo assim, peraí. Aí quando eu conversei com a Mimi, aí ela trouxe os elementos ali descritivos para identificação, descrevendo os bonecos, né, o Beto, o Hipólito, aí que entra, tá, ok, é o Beto que tem essa voz. Sem audiodescrição isso não tem como, nesse caso. Então, a audiodescrição, ela tanto, a gente busca eliminar as ambiguidades, né, a confusão, mas também potencializar os outros elementos sonoros, as músicas e por aí vai. Perfeito. Aí, o filme vai também para dentro do museu, né? A gente vai para uma visita dentro do museu. Confesso a vocês, como operador de câmera, uma das cenas mais divertidas que eu adoro ver o resultado dela é o Beto entrando no museu. Além de estar muito bonita a fotografia interna com a externa, que dá essa dicotomia de imagem, ficou muito legal, assim, ver um mais quente dentro e um mais frio fora, deu um contraste legal. A gente teve um desafio, parece coisa simples, fácil, mas é bem isso que a Temis comentou. Esses bonecos não são fáceis de serem movimentados para que a gente atinja um resultado satisfeito na imagem, né? Então a gente usa uma cadeira, a gente usa, praticamente tem 3 ou 4 pessoas segurando aquilo ali para que o ator ali possa fazer aquela movimentação do Beto como se estivesse caminhando, adentrando as portas do museu, né? O Musecom, que fica situado na Rua dos Andradas, 959, Centro Histórico de Porto Alegre. Bueno, aí dentro do museu, quem assistiu o filme já vai ver um pouco do acervo que tem dentro do museu, né? Foi essa uma das ideias também, não foi? Então, sabe que eu acho que essa é uma das cenas mais importantes no sentido de fazer a conexão com o público infantil. E por quê? Porque tu vê bonecos conversando num bar, tu vê bonecos ali interagindo com um cenário, mas quando tu vê naquele ambiente do museu o boneco interagindo com as peças do museu, é uma coisa mais mágica. Por quê? Porque é algo concreto, né? Do nosso dia a dia. É um ambiente que existe, é um ambiente que tá lá. E aí ver o boneco ali é mágico, sabe? E eu vi isso de cadeira na boca da nossa filha, né? Da minha filha do Gustavo, que quando ela assistiu, quando chegou essa parte do filme, ela falou assim, eu quero ir nesse museu. Então, assim, será que se os bonecos não tivessem ali, ela teria essa vontade de ir no museu?
sabe? Não sei, mas eu acho que essa interação dos bonecos com as salas chama, sabe? E aí eu vi assim, nossa, o nosso objetivo foi cumprido. E a gente já fez essas provas com os nossos filhos, porque eu tenho 2 adolescentes que talvez jamais ficariam olhando um documentário sobre o museu, e eles assistiram assim e saíram perguntando mais. Exato, então acho que a importância de uma peça audiovisual é ser um braço, né, do museu. Eu acho que esse é um dos objetivos, assim, é tanto fazer as pessoas sentirem essa vontade de visitar o museu, quanto as pessoas que ou já foram ou passaram por ali não sabem quem é o Hipólito, tá sabendo, né, tá se informando um pouco mais e um pouco mais a fundo nessa história. Bom, procurem o filme, tá? Nessas 2 versões, tanto com a audiodescrição quanto sem, estão no canal do YouTube do Musecom. Facilzinho, vai lá no search lá do YouTube, no pesquisar, escreve Musecom, né? Tu vai chegar no filme fácil ali. Agradecer vocês, a presença de vocês 3. Rafael, parabéns, grande trabalho. Eu assisti as duas versões, obviamente, e achei que a audiodescrição realmente ela foi muito bem feita. Ela sim, não é só para quem tem deficiência. Eu acho que isso transcende mesmo, né? Transcende mesmo, porque dá um entendimento até maior, mais detalhado. Acho que isso tem a ver com percepções, né? Não necessariamente que se supra alguma coisa, tá? E achei demais o trabalho de vocês. Tem ainda uns 30 segundos para te despedir aí, se tu quiser. Obrigado. Assim, é interessante, vocês estavam comentando sobre essa questão das crianças, né? Eu tive esse retorno do meu filho também, ele tem 10 anos, assim, e eu estou trabalhando aí com audiodescrição há alguns anos e produzindo, né, o texto audiodescritivo. E esse ano comecei a gravar também a locução da audiodescrição, como no trabalho do Hipólito. Foi o segundo que eu gravei a locução. E aí o meu filho, ele foi assistir, assim, porque agora aparece mais, né? Porque tá a minha voz ali. Aí eu fui perguntar pra ele, o que tu achou? Depois que ele falou do meu trabalho, ele falou, nossa, eu gostei muito de aprender sobre o museu, eu quero ir lá e tal. Então foi maravilhoso, assim, o retorno espontâneo, né? Então é isso aí, estamos chegando, né? Alcançando os objetivos. Isso é maravilhoso e necessário no nosso país. É verdade. Parabéns, Lorena, parabéns, Temes, parabéns, Marcelão. Parabéns, Gustavo. Parabéns pra você. Hipólito segue a sua viagem, vai lá, assiste, porque também é uma grande homenagem à cultura e ao dinheiro público, né? Porque ali a gente tem TV pública, a gente tem museu público, a gente tem cultura sendo financiada com lei Aldir Blanc, tá? E a gente tem esse podcast Museu Conversa com patrocínio de instituições públicas, né, Banrisul e da Rio Grande Seguros. Olha a importância, né, velho, da gente cuidar daquilo que é público, daquilo que é nosso. Que siga público. Então tá, até a nossa próxima edição do Museu Conversa. Aí no finalzinho a gente ainda diz aí o serviço do museu que a gente tem na sequência. Falou, até mais. Até. Maravilha. Falou. Conteúdos indicados. Assista o filme Hipólito segue a sua viagem e conheça o encarte Comunicação é Tudo. Tudo é comunicação. Produzidos junto ao projeto Memória da Comunicação. Conheça também nossa coleção fotográfica Retratos, disponível online no Tainacan do museu. Conheça a 6ª edição do nosso caderno educativo digital, o Museu Viajante do Tempo. Os conteúdos podem ser conferidos em nossas redes e o link para acesso direto está na descrição deste episódio. Sacramento ao norte, em carretas de boi, enfrentar toda a sorte, o destino e depois aprendeu com seu tio sentimentos profundos,
exercer a justiça, desbravar o mundo. Vem comigo! O prédio do museu. Vamos homenagear a figura de Hipólito José da Costa, visitando o Museu da Comunicação. Térreo e 2 andares. Vem! No papel envelhecido, os endereços: Rua dos Andradas, 959, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. musecom.com.br. Surge a foto que estava na fachada do armazém. Este filme é uma homenagem em memória a Carlos Roberto Saraiva da Costa Leite, servidor público dedicado e referência importante na área da pesquisa do Musecom por mais de 25 anos. Créditos selecionados: produção audiovisual, Coletivo Catarse. Animação de bonecos, Trupe de Trapo. No armazém, Hipólito O escreve. primeiro dever do homem em sociedade é de ser útil aos membros dela, e cada um deve, segundo as suas forças físicas ou morais, administrar, em benefício da mesma, os conhecimentos ou talentos que a natureza, a arte ou a educação lhe prestou. As luzes que ele espalha tiram das trevas ou da ilusão. Audiodescrição: OVNI Acessibilidade Universal. Produção executiva: La Lola, Porto Alegre, setembro de 2021. Projeto executado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas. Lei Aldir Blanc.